A corrente mental, ela é um movimento que vai dizer da sintonia que vou estabelecer de acordo com aquilo que emito. Por isso acaba que aonde eu me demoro em vibração, onda, pensamento, desejo, isso acaba por retornar a mim, acrescido de conexão, numa fatalidade, a revelia de mim mesmo. Mas veja, fatal na sintonia que acontece. Mas o meu livre-arbítrio, ele se sobrepõe, vez que posso direcionar e controlar aonde permaneço. Numa possibilidade que eu preciso aprender a manejar a bem do meu próprio harmonia e equilíbrio. Nos domínios da mediunidade, no capítulo Assimilação de Correntes Mentais, André Luiz vai falar um pouquinho dessa corrente eletromagnética que é uma onda e que vai perpassar, seja um nervo, um plexo, uma glândula exócrina ou endócrina, a glândula respectiva endócrina produz o hormônio que é lançado direto no sangue e por ele alcança o alvo que vai atuar. Daí uma insulina que é liberada pelo pâncreas no sangue movimenta e alcança a célula, abrindo a portinha da mesma para que a glicose entre e dentro da subsequente mitocôndria ocorra a sua quebra, que é essa máquina energética que está dentro desse aparelho celular. E a exócrina, que libera a sua substância numa cavidade. A bile é produzida pelo fígado e liberada no início do intestino delgado, onde vai emulsionar a gordura, facilitando a posteriori quebra. E quando acontece uma justaposição, um acoplo ao cérebro, faz parte do encéfalo, dentro da caixa craniana, há uma esfera, como que uma irradiação característica própria, a se expressar num potencial, numa possibilidade latente de radiação e alcance.
numa aglutinação, um preparo em que precipita a estrutura para que o espírito manifeste. E isso se expressa pelo pensamento do espírito que emite essa onda eletromagnética, que é o próprio pensamento, num símile com o ajuste feito num aparelho elétrico para graduar a projeção, a liberação de energia, segundo a rede, o feixe de elemento, estrutura receptiva. Quando se fala em ideia, é preciso considerar que a lâmpada, essa artificial que liga na sala, no seu bojo, no seu ímã, onde a luz acontece, ela arroja, arremessa de si o fotônio, que é um elemento, uma estrutura que persivibra, e a alma tem nesse bojo respectivo a ideia, o pensamento que libera, irradia. Vai então lançar de si, tomar do princípio, da base espiritual, que é condensado na força, na energia ponderável e múltipla, variada do pensamento, da ideia. E com isso eu influo, atuo no espaço, na região mental. Com isso, Plutão vai atuar sobre Marte e vice-versa, pela irradiação, por essa propagação que despende, atira, expele, e a alma, ela vai interferir, influenciar uma outra num recíproco, via agente atuador mental que produz e arrola de si. Por isso que eu vou ser beneficiária, ajudada ou vítima, prejudicada pela minha própria elaboração e criação mental. Segundo, de acordo com a corrente, com a onda mental que arremesso, projeto, isso vai me escravizar, me algemar a compromisso, a lama com a retaguarda da minha vivência, experiência, ou me libertar, me acender e me elevar para a vanguarda, o porvir do progresso, do aprimoramento. Conforme
a minha deliberação, a decisão que tomo, minha ação, atividade, consoante ou em contradição com a lei imutável. Por isso que, ao fabricar um fermento mental de mágoa, de queixume, de desilusão, de decepção, de prostração, isso vai ser emitido e dar-de-á para longe de mim e vai me colocar na dianteira da conexão respectiva. Porque é uma conformatura ineludível que eu não vou trair. Se eu emito mágoa, não tem como eu receber perdão. E mesmo que isso seja derramado sobre mim, eu vou ter dificuldade de antenar para aquela vibração e captar, fazendo a respectiva assimilação. Com isso, quando se fala de uma emissão de um lance mental, isso vai fazer parte da mediunidade que tem o seu correspondente numa radiofonia, onde existe uma estação que usa onda, vibração radioelétrica, para transmitir voz e outro tipo de som, de barulho. Daí, pelo poro, que é essa miríade de antena que existe ao longo do organismo, se considerar a própria abertura do ouvido, nariz, a boca, o olho, e a própria pele, que é o maior órgão que nós temos, pela glândula sudorípara é eliminado suor. Daí que existe um constante metabolismo que acontece mas quando isso se apoia no centro de força do perispírito, atua, funciona à guisa de condensador, raiando essa modalidade e atinge o nervo, que é o cabo do sistema nervoso, que se espalha pelo organismo, passando a atuar como uma bobina que induz e juntando, acumulando
num pentelésimo, num átimo, e reconstruindo, refazendo, per si no cérebro, onde há centenas de centros, ponto motor, que é como um teclado de eletroímã, em conexão um ao outro, e em cujo fulcro e estrutura dinâmica vai fermentar ação e reação psíquica mental, que leva a uma vibração criativa, uma onda nova por meio, seja de uma letra, de uma palavra, um pensamento. Haja visto que o encéfalo que está dentro da caixa craniana e do qual o cérebro faz parte, junto com outras estruturas, como a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, atua aí como uma poderosa estação que vai tanto emitir quanto receber, nesse conjunto que faz parte do encéfalo, inclusive essa glândula pineal, ao tálamo, que participa do transe mediúnico diretamente, e tendo a boca como um precioso, valioso alto-falante. E mesmo se considerar a audição, a visão, o paladar, o olfato, o tato, a se expressar no movimento de um pé, de mão, do dedo, que vai atuar como um condutor, um indutor, guindaste, analista, rastreante, transformador, transmutador, sob o comando imediato do psíquico da mente. E isso vai acontecer sem solução de continuidade, como uma onda, uma vibração calorífica, magnética, respectivamente ligada à temperatura e ao campo que existe de atração e repulsão, que vai acionar, pegar a carta na manga do recurso que esteja viável, esteja disponível. Por isso que aonde eu demoro a minha faixa, o meu feixe de intenção e de processamento, pensamento, eu vou assimilar a respectiva corrente indutiva espiritual, visto que a sintonia, por se estabelecer, faz com que o efeito cascata daquilo seja como uma indução e algo que pode se tornar irresistível para mim, caso eu não vigie e ore, como preceituou Jesus. Porque a tentação, ela parte inicialmente de mim. Não é algo apenas de fora e que vem sobre mim aguardando uma manifestação da minha parte, de aceitar ou rejeitar.
Haja visto que a mediunidade é um dom, uma possibilidade, como a respiração, a visão. É algo que acontece com todos, e isso é que faz com que eu tenha a possibilidade de rejeitar ou assimilar uma onda superior ou inferior, de acordo com o que eu emito. Por isso que isso é uma roda viva dentro de mim, que faz com que eu passe a produzir aquilo qual eu insisto em emitir, e no subsequente recebo, e que se torna cada vez mais forte sobre mim, por encontrar elementos de conexão e de disposição com aquela onda. Por isso que a tentação, aquilo que eu pendo, se não tomo cuidado, é uma sugestão, um estímulo, uma instigação maligna, cujo bojo, cerne, é um fio, um feixe de força viva, atuante, que se irradia e propala de mim mesma. Capta o elemento, a estrutura que é símile a isso e tece, costura ao redor da minha alma, da minha aura, que vai acontecer a sua expressão a partir dessas microconexões e disposição moral minha, a que acendo, estimulo, nutro ou recuso. Uma espessa, feixosa rede de impulso de movimento intenso que vai acontecer de ser irresistível, conforme o fio que eu mesma emito. E aí, quando acontece uma situação de alguém que não consegue silenciar ante a provocação do outro num trânsito, como um rapaz que estava andando de moto, um estava no carro, que abordou esse respectivo de moto, houve uma discussão, o do carro acelerou, pegou a moto, o rapaz de 21 anos veio a desencarnar. Ou seja, existiu um impulso, um fio, um feixe de energia que se movimenta, que é vivo, foi liberado por esse rapaz. Com isso ele captou, assimilou aquilo em torno dele, que era símile àquilo que ele estava emitindo, que é a cólera, a intemperança. E isso teceu, costurou em torno de cada qual ali naquele encontro no trânsito, uma rede espessa, pichosa, colante,
de impulso e de disposição moral que funcionaliza de irresistível. E aí, mesmo ele sabendo que se ele discutisse com o rapaz do carro, tentasse quebrar o vidro do outro, iniciasse um duelo ali, isso poderia reverberar num racha que poria termo à sua vida ou poderia machucá-lo. Ele cedeu por algo que naquele momento se tornou irresistível para ele. Mas não é uma experiência que de um momento o tomou. É uma invigilância diminuta, ao qual eu vou me permitindo a infiltração da mágoa, do revide, da angústia, da tristeza, da lamentação. E com isso, quando ocorre um momento onde eu preciso pôr freio ao meu impulso, aquilo tem um efeito irresistível, me esmaga. Por isso, a questão da vigilância e da oração, porque sempre eu vou ser tentada. Porque isso diz de algo que eu emito pela minha condição de ser inferior, mas está na minha mão domar, frear o meu impulso para não cair nessa rede, nesse arraste. Quando rezamos o Pai Nosso e pedimos que não nos deixe cair em tentação, é porque Jesus sabia que a tentação ela ia acontecer enquanto, para mim, um ser inferior, que estou aqui, onde pulula elemento afim com a sombra que eu preciso vencer em mim. E que sinergiza com isso. Na pauta da minha resistência a esse chamamento sombrio, eu vou adquirindo força moral. E quando ocorre algo que pega num ponto fraco, eu tenho condição de recuar, de dizer não àquele estímulo, aquele pendor do mal. E isso acontece quando um inicia uma discussão com o outro e não há força para o silêncio, para o equilíbrio. O assenhoreamento da minha energia, que pede doma. Porque é uma estrutura entrincheirada em mim e que passa pelo meu autoconhecimento para que eu possa me acautelar diante daquilo que é mais difícil para mim. Tinha um senhor que estava num período de convalescença em relação a parar de beber e por muitos anos, mesmo depois que ele já tinha conseguido vencer a problemática da bebida,
estava no seu A Cada Dia Basta, sem beber, ele relatava que desviava de bar porque sabia que se passasse em frente, poderia não dar conta do impulso de querer entrar e beber uma tacinha de cachaça. Ou seja, isso vai dizer de se conhecer, perceber que passar em frente a um local que vem o cheiro da bebida até mim, alguém bebendo na minha frente, um ambiente que me lembre queda, eu preciso me acautelar, desviar daquilo, ocupar e substituir com um pensamento nobre. Fortalecer meu hábito da oração, da prudência, de me manter em guarda em relação à minha fraqueza, minha vulnerabilidade. E isso é desenvolver e trabalhar minha meditação, conhecimento comigo mesma. Porque aí eu redobro a atenção naquilo que me procura, que é escorregadio para mim, perigoso. Para que eu possa dizer o meu não àquela situação e sair fortalecida moralmente. Porque isso vai abrir o caminho para que eu vença de novo. Vai facilitar o próximo passo, bem dado. Porque a arrogância, ela paga o pesado tributo da ignorância. Me arremessa para subjugação, para obsessão, para fascinação, que vai me cobrar ceitil por ceitil. Por isso eu tenho que ter um olhar humilde para aquilo que é limite em mim, dificuldade, imperfeição. Porque eu consigo arregimentar ferramenta, recurso, para me fortalecer diante daquilo. E à medida que eu consigo um passo bem dado na vitória sobre a tentação, mais eu tomo gosto. Amor pelo bem. E vai ficando mais fácil viver, testemunhar o bem no momento em que eu sou testada. E com isso é um adestro. Porque quando vem sobre mim algum elemento que me contraponha e teste minha resistência física ou a minha fraqueza, eu consigo ter uma resposta bem querençosa em relação a isso. E é um despertar da ilusão. Porque quando eu caio numa armadilha exterior, é porque eu já havia sido vítima da minha própria ilusão, da minha própria ignorância, do meu próprio desconhecimento em relação a mim mesmo, a minha fraqueza. E é nesse caminho que é possível eu
empenhar meu esforço. Fecho uma energia nessa direção de combater minha mazela, protestar mentalmente contra a minha vileza de ordem moral. Mudar meu hábito para me ajudar nisso, nesse enfrentamento, para que eu não seja submetida à tentação e caia nela sem que eu me tenha exaurido. Até a minha última gota de suor, para resistir a essa incidência sombria e sair disso mais fortalecida. É uma exaustão na luta mesmo. Que eu busco, desejo viver e que me confere condição para cair menos e ficar mais de pé, moralmente. Com isso vai sendo possível errar menos e acertar mais.